Olá, como vai você? Espero que esse vídeo te encontre bem. Nós estamos no quarto dia e é importante salientar que eu estou fazendo uma leitura exaustiva das Sagradas Escrituras, mas de forma linear, onde nós vamos lendo ponto a ponto. Mas o ideal é que cada dia antes de você pegar as Sagradas Escrituras, você faça uma oração pedindo ao Espírito Santo de Deus que te ilumine para que as Sagradas Escrituras se façam claras sobre a tua mente e abrir os teus olhos espirituais. Tenho certeza que isso fará grande diferença na sua vida. Peço para você que possa compartilhar, comentar e curtir esse vídeo. E se você tiver alguma dúvida sobre a leitura de hoje, deixe nos comentários que nós estaremos fazendo um vídeo respondendo as tuas dúvidas, sejam elas teológicas, sejam elas temáticas, sejam elas no decorrer do texto você encontrou alguma dificuldade, nos informe. Estaremos aqui, estamos aqui para poder te auxiliar e te ajudar. Nós vamos iniciar hoje a nossa leitura em Gênesis no capítulo 4. Após o homem ter cometido pecado, Adão e Eva, agora nós vamos nos deparar com a primeira morte de seres humanos ali no capítulo 4. Gênesis no capítulo 4 diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: Com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se tornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Ele respondeu: Não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: O que você fez? Escute, a terra, o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será fugitivo, errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu possa suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da sua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. O Senhor lhe respondeu: Não será assim. E se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a sua vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que visse a encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi visitar na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou, e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade nasceu Meujael, Meujael a Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres. Chamava-se uma Ada e a outra Zila. A Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: Ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Novamente, Adão teve relações com a sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, ao qual chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época,
começou a invocar o nome do Senhor. Agora nós iremos para Mateus. Nós falaremos hoje em Mateus, no capítulo 4, que está escrito sobre a tentação que Jesus passou. Após Jesus ser batizado, ele é levado para o deserto pelo Espírito e ele é tentado. Mateus, no capítulo 4, verso 1, ele diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocando-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia, saindo de Nazaré, e foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, em Galiléia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão, André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, o João e seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. E Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre os povos. Notícias sobre ele se espalhavam sobre toda a Síria, e o povo lhes trouxe todo tipo de que sofriam de males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindo da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região e do outro lado do Jordão. Essa foi a nossa leitura de Mateus 4. Agora eu quero que você transporte a tua Bíblia. Também é interessante que você deixe ela sempre marcada antes de você iniciar a leitura, para que você tenha fácil acesso e também não tenha muita demora para encontrar a leitura diária. Por isso é interessante você deixar marcado na sua Bíblia a leitura daquele dia. Agora nós seremos transportados para Esdras, no capítulo 4, onde fala que eles começaram a fazer a reconstrução tanto do altar quanto do templo, mas agora no capítulo 4 de Esdras, eles começam a encontrar resistência, uma oposição de pessoas que não estavam aceitando aquela obra que eles estavam fazendo. Esdras, no capítulo 4, diz assim: Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes da família. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes da família de Israel responderam: Não compete a vocês reconstruírem os templos de nosso Deus. Somos nós o que construímos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a temorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que opusessem ao povo e frustrassem os seus planos,
e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, reis das Pérsia. No início do reinado de Xerxes, apresentaram acusações contra o povo de Judá e de Jerusalém. Nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tebael e os restantes dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinsai e o restante dos seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, e de Ereque e da Babilônia, e os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande e renomado Arsurbaquinal deportou e assentou na cidade de Samaria e em outros lugares a oeste do Eufrates, escreveram os seguintes termos, abre parênteses, esta é uma cópia da carta que lhe enviaram, fecha parênteses, ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates, informamos ao rei o que os judeus que chegaram a nós, vindo da parte de Jerusalém, estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má, estão fazendo reparos no muro e consertando seus alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que essa cidade foi reconstruída e seus muros reparados. Não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e a renda do rei sofrerá prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e que não é conveniente ver a desonra do rei, nós enviamos essa mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para os reis e para as províncias, um lugar de revoltas desde as épocas antigas, motivos pela qual foi destruída. Informamos ao rei que essa cidade foi reconstruída e seus muros reparados. Não sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta ao comandante Reum e ao secretário Sinsai e aos demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes, a oeste do Eufrates. Saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sobre as minhas ordens, fiz uma pesquisa e descobri que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e tem sido um lugar de rebelião e revolta. Jerusalém teve reis poderosos que governaram em toda a região a oeste do Eufrates, as quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. A língua da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinsai e para os seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e foi parada até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Agora, para a nossa última leitura, nós vamos até Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, que ele vai falar sobre Pedro e João se apresentando diante do Sinédrio. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no verso 1, diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do guarda do templo, os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando Jesus, a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e já como estava anoitecendo, colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido creram, chegaram ao número dos homens que chegaram crendo perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres das leis se reuniram em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos aqueles que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-lo. Como que o poder ou o nome de quem vocês estão fazendo essas coisas? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades e líderes dos povos, visto que hoje somos chamados para prestar conta do ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de que ele foi curado, saibam os senhores que todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, ele está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é
a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro ponto, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens, pela qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, perceberam que eram homens comuns e sem instrução. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E, como podiam ver ali que esses homens que foram curados, não podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retiraram do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso lhe espalhasse ainda mais entre o meio do povo, precisamos adverti-los que não fale mais com ninguém sobre este nome. Então chamaram novamente, ordenando-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus? Pois não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Depois de mais ameaças, eles deixaram ir. Não tinham como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram ao chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz ao Senhor, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. Tu falaste pelo Espírito Santo pela boca dos teus servos, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram e vão. Os reis da terra se levantaram, e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes, Pôncio Pilatos, reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu povo, servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos a anunciarem da tua palavra corajosamente. Estenda as tuas mãos para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhavam tudo que tinha. Com grande graça e poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Grandiosa graça estava sobre todos eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terra ou casas as vendiam e a traziam em dinheiro para a venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram por nome de Barnabé, que significa um encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Agradeço a tua companhia, é sempre um prazer estar falando com você e essa leitura bíblica espero que seja edificante para a tua vida, para a tua alma e para o teu coração. Te aguardo amanhã para o 5º dia da nossa leitura. Não esqueça de compartilhar, deixar o teu joinha e também de comentar as dúvidas e também ter a tua participação ativa para que mais pessoas possam alcançar as Sagradas Escrituras e assim ser transformadas pelo poder transformador do Espírito Santo de Deus. Um abraço e que a paz do Senhor esteja com